Olá, sejam muito bem-vindos. A gente já parou para pensar o que faz uma história, seja num filme, num livro, numa série, ser daquelas que grudam na cabeça da gente? Pois hoje a gente vai investigar a fórmula secreta por trás das grandes narrativas. E o mais maluco é que a resposta tem mais de 2.000 anos. Então, vamos nessa. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? O que de fato prende a nossa atenção e fica ecoando na memória? A resposta, por incrível que pareça, é super antiga, mas continua sendo a base de tudo de bom que a gente consome hoje. Não é mágica, não. É pura estrutura. E essa tal estrutura tem um nome. Aristóteles chamava de fábula, que hoje a gente conhece como enredo ou trama. E para ele, a fábula não era só uma listinha de acontecimentos, não. Era a alma da história, o que dava vida, propósito e força para ela. Ok, mas antes de uma história ser genial, ela precisa ser bem construída. Aristóteles definiu umas regras básicas, que são como se fossem a fundação de um prédio. Sem elas, pode ter certeza, a coisa toda desmorona. Bora ver quais são. A primeira regra é a da completude. E olha, parece óbvio, né? Mas é absolutamente fundamental. Uma história precisa ter um começo claro, que se sustenta sozinho. Um meio, que é uma consequência lógica do que veio antes e que prepara o que vem depois. E, claro, um fim, que amarra tudo, sendo o resultado natural do meio, sem deixar pontas soltas. É um pacote coeso, que dá aquela sensação de, ok, fechou. Depois, a gente tem a unidade de ação. O ponto aqui é foco. Foco total. A trama não deve ser sobre a vida inteira de um personagem, mas sobre uma única ação principal. Cada cena, cada diálogo, tudo tem que servir a essa ação. A regra de ouro é, se dá para tirar uma parte e a história continua igual, então essa parte nem deveria estar ali. Simples assim. Agora, a gente vai para um conceito um pouco mais filosófico. Aristóteles faz uma distinção muito interessante entre o trabalho de um historiador e o de um poeta ou um contador de histórias. E pode apostar, ele tinha um favorito bem claro nessa disputa. A diferença que ele aponta é essa aqui. De um lado, a história, que narra o que aconteceu, fatos específicos, particulares. Do outro, a poesia, que é a arte de contar histórias, que narra o que poderia acontecer. Ela não está presa ao que foi, mas explora o que poderia ser, o universal. Ela mexe com as verdades da condição humana. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. As histórias são tão poderosas não porque contam fatos, mas porque exploram verdades que servem para todo mundo. Elas mostram como as pessoas podem agir e reagir, e com isso revelam algo muito profundo sobre nós mesmos. Beleza, já cobrimos a base, a fundação, agora vamos subir o nível. Se essas regras essenciais constroem uma história boa, o que será que constrói uma história superior? Daquelas que realmente mexem com a gente e mudam nossa perspectiva. Então, Aristóteles divide as tramas em duas caixinhas. A simples, que é quando a sorte do herói muda sem nenhuma grande virada, e a complexa. E sem nenhuma surpresa, ele defende que a trama complexa é muito, mas muito superior. É nela que a mágica da narrativa acontece de verdade. O primeiro ingrediente dessa trama complexa é a peripécia, ou a reversão. Sabe aquele momento de choque? É isso. É quando a situação do personagem vira 180 graus, vai para o seu completo oposto. O plano que parecia infalível, de repente, causa o desastre. A vitória, que era certa, se torna uma derrota iminente. É aquela virada na história que deixa todo mundo de queixo caído. O segundo ingrediente é o reconhecimento. Esse aqui é o momento da grande revelação, sabe? É a passagem da ignorância para o conhecimento. Um personagem descobre uma verdade que muda tudo, sobre si mesmo, sobre outra pessoa, sobre o mundo. É aquele clique, aquele momento eureka que redefine o jogo todo. E aqui está o pulo do gato, a técnica de mestre, a combinação. Aristóteles diz que o maior impacto emocional, o verdadeiro soco no estômago, acontece quando a reversão e o reconhecimento vêm juntos, no mesmo pacote. O exemplo clássico é a história de Édipo. No exato instante em que ele descobre quem ele é de verdade, isso é o reconhecimento, sua vida de rei desmorona numa tragédia, isso é reversão. Os dois ao mesmo tempo. É simplesmente genial. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode concluir? Fica bem claro que essas ideias que nasceram lá na Grécia Antiga são totalmente atemporais. Elas são basicamente o DNA das histórias que a gente ama assistir e ler até hoje.
Para a gente amarrar tudo, então, os pilares de uma grande trama são esses: uma estrutura completa, com começo, meio e fim bem definidos. Uma ação única, focada. Uma exploração de verdades universais, não só de fatos. E para chegar no nível mestre, o uso poderoso da reversão e do reconhecimento, de preferência juntos. E para a gente fechar, fica aí uma provocação. Pensem nos filmes, nas séries, nos livros favoritos de cada um. Onde é que dá para ver esses elementos? Aquela reviravolta que ninguém esperava, aquela revelação bombástica. A estrutura de Aristóteles está em todo lugar, só esperando para ser encontrada. E começar a notar isso pode mudar para sempre o jeito de apreciar uma boa história.